quero agradecer ao Bruno por apresentar para a gente as ações do Ministério da Agricultura e Pecuária para que a sustentabilidade da cadeia seja viabilizada. E agora nós teremos o painel O Futuro do Setor e a Rastreabilidade. Lembrando que você pode enviar suas perguntas para serem respondidas aqui, ao vivo, pelo QR Code que está na programação que você recebeu. E eu chamo agora ao palco o moderador do painel, José Fernando Belo, presidente executivo do CICB. Uma salva de palmas para o Belo. E eu também convido a subirem ao palco os painelistas Bruno Meirelles Leite, coordenador-geral de produção animal da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária. Francisco Olavo Pugliese de Castro, presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da Associação das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC. E o auditor fiscal federal agropecuário Gilson Renato Evangelista de Souza, chefe substituto do Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal. Um ótimo painel a todos. Alô. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde aos painelistas, obrigado pelo tempo de vocês ter vindo aqui colaborar com a gente. Eu estava observando as palestras do fórum, fiquei bastante satisfeito, uma ótima qualidade. E fiquei pensando, nós já realizamos o Fórum de Sustentabilidade CICB há mais de 10 anos, e historicamente a gente falava de tecnologia, sustentabilidade focada principalmente aos nossos clientes, a questão de atendimento ao setor automotivo, atendimento ao setor de calçado, de artefatos, de móveis, decoração, mercados exigentes e tal. E agora eu vi nas apresentações o que eu já vi há um ano atrás no fórum anterior, que foi Caminhos para a Sustentabilidade, fotografia de boi, de rebanho, boi, cabeça de boi, frigorífico, pecuária, pensei, alguma coisa mudou. E mudou mesmo. Porque os curtumes são muito bons na produção sustentável de couro. Nós temos o maior número de curtumes certificados em sustentabilidade do mundo, o Brasil, e temos um desafio em comum na cadeia produtora, que é resolver a questão da rastreabilidade. Não é um tema fácil, é um tema complexo, e nós tomamos a liberdade de convidar 2 painelistas do ano passado do Fórum de Rastreabilidade, que é o Fernando Sampaio da ABIEC, representando os frigoríficos brasileiros, exportadores de carne, o Francisco, da CNA, Conselho Nacional da Agricultura, estiveram aqui conosco, debateram, e eles vieram aqui para a gente apresentar como nós evoluímos de um ano para cá. Não temos a solução plena para a rastreabilidade, mas evoluímos. Estive fazendo um cálculo, nós do CICB participamos em um ano em mais de 70 diferentes reuniões tratando de rastreabilidade. Reuniões com os europeus, reuniões com o governo brasileiro, com entidades parceiras, com todos elas da cadeia, em busca de sensibilizar todos para ter uma solução em comum. Hoje, assistindo a palestra ótima do Bruno, representando aqui o Ministério da Agricultura, a gente vê que esse esforço nosso está valendo a pena, porque o Ministério escutou as demandas do setor, não só do couro, mas da cadeia produtiva, e está lançando uma plataforma robusta que vai nos auxiliar em muito na solução da rastreabilidade. A solução ela passa pela iniciativa privada, que somos nós, aliadas ao governo que está aqui conosco, principalmente o Ministério da Agricultura,
Óbvio que temos outros ministérios engajados, como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MDIC, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores, estão trabalhando todos alinhados. Mas para iniciar o nosso debate, eu perguntaria de imediato para o Fernando Sampaio, da ABIEC, que tem participado conosco em muitos fóruns e muitas agendas, como tu estás vendo a construção de um ano para cá, com o que nós evoluímos, os gaps que nós temos e onde nós podemos chegar até o final do ano. Bom, obrigado, Belo. Obrigado pelo convite aí do CICB para estar aqui esse ano de novo, né, no Fórum de Sustentabilidade. Eu falei ali, quando botaram a foto do produtor, da indústria, do governo junto, caiu a força aqui, não, deu pane no sistema, não aguentou. Mas eu acho que isso está sendo superado, né, porque, como você falou, desde o ano passado, que esse tema está na agenda e a gente vem discutindo intensamente dentro do setor, né, como é que a gente avança com essa agenda de rastreabilidade. E eu acho que a gente tem, primeiro, né, uma discussão geral de rastreabilidade acontecendo no país. A gente tem um problema específico com a Europa de atender a UDR, né? E a gente tem uma discussão que é dividida, né, entre uma parte sanitária e uma parte ambiental, porque quando o pessoal fala, o Brasil não tem rastreabilidade, é mentira, o Brasil tem rastreabilidade, né? A gente tem uma rastreabilidade que foi construída para fins de defesa agropecuária, de sanidade animal, que funciona, e é o que garante o nosso acesso a mais de 150 mercados que a gente manda carne no mundo inteiro. Mas o que se pede hoje é que a gente adicione garantias ambientais em cima das garantias sanitárias que existem. Isso demanda adaptações, inovações nesses sistemas de rastreabilidade que a gente tem. Do lado privado, a nossa indústria vem, desde 2009, implementando esses sistemas de controle. A gente viu aqui a apresentação do Minerva, que é um dos associados da BIEC, mas a gente tem, hoje, todas as indústrias nossas que operam na Amazônia praticamente estão trabalhando com esse geomonitoramento. Então, a gente aprendeu, criou esse know-how de localizar uma propriedade, cruzar essa informação com dados públicos. Isso, lá atrás, era difícil de ser feito, ninguém sabia, custava caro. Hoje, qualquer um faz, né? Você cruza essas informações. Então, do lado privado, desde 2009, a gente vem aprimorando isso. E a gente escutou aqui, né, do Bruno, a iniciativa do Ministério da Agricultura, do governo avançar com uma plataforma pública que integre esses dados, porque esses dados também, isso é uma vantagem do Brasil em relação a qualquer outro país, né? A gente tem muita informação, elas estão em lugares diferentes, em formatos diferentes, e esse Data Lake é o que vai juntar e integrar essas informações todas numa ferramenta pública e gratuita, né? Então, assim, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Agricultura é a primeira vez que a gente tem uma convergência tão grande de apoio de produtores, o Chico vai falar isso, a indústria também. Quer dizer, é uma ideia muito boa, né, colocar isso para funcionar, e ela merece ser apoiada em todos os sentidos. A gente tem dito isso publicamente, manifestado publicamente esse apoio. Essa plataforma precisa funcionar porque a gente precisa dessa informação, né? Vai ser o governo brasileiro dando esse status para a propriedade, que ela está dentro da legalidade, que ela tem uma produção sustentável, enfim. E isso a gente vai conectar com os sistemas de rastreabilidade para fazer essa informação chegar no produto. Eu acho que, em relação... E aí a cadeia do couro e a cadeia da carne, né, compartilham o desafio da rastreabilidade na pecuária, a mesma cadeia de fornecimento. Esse controle que eu falei que a gente faz hoje no fornecedor direto, né, a grande discussão é como é que a gente leva isso para a cadeia inteira. E aí entra a discussão da rastreabilidade do boi. A gente tem, hoje, um sistema de rastreabilidade que é obrigatório, que é o trânsito, né, de animais em grupo através das guias de trânsito animal. Então, esse controle existe, ele é obrigatório, mas a gente está falando de uma rastreabilidade em lotes.
E a gente tem a possibilidade da rastreabilidade individual, que é essa de botar o brinco no boi e seguir esse boi do começo até o fim. O que a gente, como indústria, entende, Belo? O Brasil precisa avançar com rastreabilidade individual. Eu acho que a indústria entendeu isso, vocês também. A própria CNA já fez propostas nesse sentido. A Secretaria de Defesa Agropecuária também tem uma proposta de como fazer isso. Ou seja, o Brasil precisa avançar nessa direção. Eu acho que a discussão agora é muito mais do plano, né? Por onde se começa, né? Se a gente faz... por onde começa geograficamente, mas por onde começa também, se é na engorda, se é na cria, se é num trânsito interestadual, enfim, a gente precisa pensar num plano de implementação, que a gente está falando de um país do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de cabeças, a gente sabe que isso, né, não adianta decretar que amanhã vai estar tudo brincado e rastreado, porque não funciona desse jeito, a gente sabe disso. Então, como é que a gente pode construir um plano onde essa rastreabilidade individual possa ser expandida, né, a gente possa democratizar o acesso a brinco, apoiar os produtores a participar do sistema, criar incentivo para isso. Então, a gente precisa... Já entendemos que a gente precisa caminhar nessa direção. Eu acho que a gente precisa agora sentar e desenhar esse plano do como fazer de uma forma racional, que não crie resistência, que crie, né, que dê apoio para os produtores participarem e a gente avançar com isso. Ao mesmo tempo, seria um desperdício muito grande não usar a informação que existe de trânsito, que é a que existe hoje nos bancos de dados dos sistemas de defesa agropecuária, seria um desperdício muito grande você não usar uma informação que existe, né, a um custo muito baixo e com uma escala muito grande. Então, a ABEC fez também uma proposta de como usar essas informações de trânsito, e a gente entende as resistências que existem por parte dos produtores e até dos serviços de defesa em usar a GTA para qualquer outro fim, e a gente concorda num ponto, a GTA, como instrumento, ela precisa ser preservada, né? Mas a gente pode, ao mesmo tempo, usar a informação que existe para chegar... O que a gente precisa? A gente precisa saber dos territórios de origem que geraram aquele lote e garantir que esses territórios atendam determinados critérios. A plataforma que o Bruno apresentou pode ser uma solução para isso, ou seja, o status da propriedade já ir junto com a GTA, por exemplo, mas também tem outras maneiras, como a gente propôs, né, do cadastro ambiental rural ser a informação, você chegar nos cadastros que compuseram o lote e, a partir disso, fazer uma análise. Enfim, eu acho que existe uma convergência muito grande do que a gente sabe que precisa acontecer. Existem propostas na mesa, tanto de como usar essa informação da rastreabilidade em lote, de como ampliar o uso da rastreabilidade individual. Agora, a gente espera, né, enfim, eu acho que o Ministério tem esse papel, né, de coordenar o debate, de chamar os entes da cadeia, de pegar essas propostas. A gente tem uma proposta da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, que a ABEC faz parte, a ICB faz parte, a CNA faz parte. Então, como é que a gente pega essas propostas todas e começa a coordenar o debate e a ter, de fato, um plano, né, do que vai ser feito, em quais prazos, o que a gente consegue fazer com rastreabilidade em lote, o que a gente consegue fazer com a rastreabilidade individual e como a gente garantir que a gente consegue mostrar que a maior parte da produção brasileira já é sustentável, já está dentro desses critérios de compliance, como é que a gente capta essa informação e passa para o produto. Obrigado, Fernando. Antes de passar para os amigos do Ministério, eu vou provocar o Chico, da CNA, pecuarista. Chico, é a mesma pergunta que fiz ao Fernando, tá? Como tu vês de um ano para cá a evolução desse tema, os diálogos, a sensibilidade? Há muito tempo atrás a pecuária era um pouco mais arredia, essa busca de solução de traçabilidade. Eu sinto que tem mais adesão, mais sensibilidade. E eu sei que sempre tem tua pergunta assim, de quem vai pagar essa conta. A gente tem que deixar na mesa
essa pergunta, porque isso custa dinheiro, alguém vai ter que pagar no fim do dia. Tá? A plataforma que o Bruno apresentou da SDI, eu achei muito bacana a questão do acesso do produtor de forma gratuita, isso é muito importante, mas a cadeia toda vai ter custo adicional. E qual a tua impressão de um ano para cá nesse tema? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso cada vez mais e cada vez mais, para tirar isso do campo das ideias e transformar no que tem que ser. Eu sou representante do produtor rural, então quando a gente fala CNA, eu sempre faço esse preâmbulo antes, para deixar claro que a CNA é a Confederação dos Agricultores e Pecuaristas do Brasil, e ela representa todos os produtores rurais. Ela é formada pelas federações de cada estado e pelos sindicatos rurais em cada cidade. Então, na essência, nós somos produtores rurais. Apesar da CNA ser em Brasília, eles delegaram essa missão à minha pessoa, que mora em Rondonópolis, no Mato Grosso, e que faço parte de uma família que é a terceira geração de pecuarista, onde a gente tem confinamento e seleção de Nelore PO. Eu fiz esse preâmbulo para dizer, eu nasci, vivi e vivo e viverei, se Deus quiser, muitos longos anos, dentro de uma fazenda, com os meus amigos, vizinhos, com os meus amigos de outros estados, também pecuaristas, e eu vejo exatamente o que acontece da porteira para dentro, o que muitas vezes não é visto por quem está montando todo o planejamento dentro do escritório, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou dentro da sua associação, ou da sua entidade. E eu digo para vocês, o produtor rural já foi muito mais refratário a essas novidades. E por empenho da CNA e nosso, a gente vem comunicando a necessidade do caminho sem volta que a gente sabe que vai ter. Então, a gente concorda plenamente que é um caminho sem volta, não há dúvida nenhuma. Quando o Pratini de Moraes, lá em 2000 e no começo dos anos 2000, resolveu fazer, eu acho que a ideia dele estava 20 anos na frente, né? Porque ele não conseguiu fazer, porque não tinha as tecnologias que tem hoje, não tinha as facilidades que tem hoje, não tinha internet, celular era só para falar com a outra pessoa. Hoje o celular ele é muito menos para falar e muito mais para tudo o resto. Então, 20 anos depois da primeira tentativa de uma rastreabilidade geral no Brasil, eu acho que chegou a hora da gente voltar a falar sobre isso e fazer isso sair do papel, não tem a mínima dúvida disso. Aonde que está todo o problema, no meu ponto de vista? O produtor rural do Brasil, ele tem um nível tecnológico muito diferenciado, é do nível 0 ao melhor do mundo. Nós temos isso aqui no Brasil, nós temos as maiores tecnologias de ponta, vanguardistas do mundo, e temos aquele cidadão que não tem curral, e são muitos, e a gente pensa como um todo, a gente não pensa nos bons, porque os bons vão tirar essa rastreabilidade de letra, os bons, digo, os mais bem preparados, né? Bom que eu falo no sentido material da coisa, não é no sentido pessoal, né? Porque tem muito, minha mãe dizia, todo mundo é bom até que prove o contrário, né? Então eu acho que todo mundo é bom também. Então, nesse aspecto, a CNA fez uma promessa para você, Belo, você lembra? Aqui nesse local, não sei se foi nessa cadeira, aliás, muito confortável essa cadeira de couro, viu? Eu não sei se foi nessa cadeira do Curtum Minuano. Aí, pronto, muito. E aí, você falou,
pecuarista, a CNA precisa se posicionar, e eu falei assim, vou fazer um compromisso, nós vamos colocar uma proposta de rastreabilidade protocolar lá no mapa. Menos de 30 dias depois que nós saímos daqui, o ano passado, a CNA foi lá no mapa com uma proposta que possui 17 itens e protocolou, votou na Câmara Setorial da Carne, foi aprovado na Câmara Setorial da Carne e foi protocolado no Ministério da Agricultura e chegou nas mãos do SDA. Então, efetivamente, o produtor rural é o único que protocolou uma proposta na CNA. O resto é só discussão. Quem chegou lá e falou, da nossa parte, a gente aceita desde que seja assim, só fomos nós. Dos 17 itens que nós propusemos, 14 é pacificado. Está todo mundo de acordo. Mas tem 3 que é muito discutido. Cada um quer de uma forma. E eu achava assim, quando nós começamos a sentar na mesa e negociar, depois pararam as negociações, até não sei porquê, a gente está até querendo que o mapa volte a chamar a gente para sentar, porque a gente sabe que o que a gente menos quer é acordar com um decreto na cabeça. A gente quer discutir para o decreto ser feito mediante a possibilidade de ser utilizado. Então, foi proposto pelo secretário Carlos Goulart a criação de um grupo gestor, e nós achamos muito bem-vindo isso. Mas esse grupo gestor nunca reuniu, e ficou... Só que nós continuamos divulgando a nossa proposta pelo Brasil. E a nossa proposta, nós fizemos ela de uma forma até um pouco... muito, nós fomos, não, a palavra não é humilde demais, mas a gente não deixou margem para negociação. Talvez nós fomos inocentes demais. A gente tinha que ter pedido mais para negociar, e nós não pedimos, nós fizemos assim, ó, tem que ser assim. Então, quando a gente falou, olha, a rastreabilidade individual de bovino e bubalino, ela é importantíssima, necessária, é o programa definitivo da sanidade, da rastreabilidade sanitária, da rastreabilidade socioambiental para o Brasil e para o mundo, do Brasil para o mundo. Ela tem que ser realizada num prazo de 8 anos. Pô, teve gente que pulou, arrepiou, ficou enlouquecido, a CNA está louca. Nós não achamos esse número bonito, 8, né, que é um infinito em pé, assim, né? Ou podia pegar 8 e falar assim, ó, infinitamente, mas é assim que a gente vê a possibilidade de implantar. Nós não estamos falando que vai começar daqui a 8 anos. Nós estamos dizendo, começamos hoje, se tiver as ferramentas necessárias, se tiver o sistema, se tiver, começamos hoje. E eu tenho certeza que o gado que é exportado, ele rapidamente, muito antes desses 8 anos, ele vai ser rastreado. Mas, para levar a termo 234 milhões de cabeças, segundo o IBGE, não vai fazer até dezembro de 2024. Ó, eu vou deixar assim, não vou falar eu acho, eu penso. Eu estou dizendo, até dezembro de 2024 é impossível fazer qualquer ação que possa fazer uma rastreabilidade individual que possa atender a União Europeia. É impossível, tem que ter um plano emergencial. Então, que a rastreabilidade individual sanitária é importante, ponto final. Que ela tem que ser instalada, ponto final. Que ela tem o prazo dela, isso é, o produtor rural entende que esse prazo é necessário. Dentro desse prazo, ele não pode ficar fora da lei, ele não pode ser multado, ele não pode criar um caos, um caos punitivo, né,
para quem não participa, porque o mercado está pondo o salto 15 na goela de todo mundo, né? Então, precisamos de um plano para sair dessa armadilha que foi criada. Eu entendo que, volto a frisar, eu vou ser redundante, não tenho dúvidas que a rastreabilidade sanitária, ela é definitivamente a solução de tudo. O SDA tem uma missão importantíssima. Meu ponto é o prazo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, atingir um nível que possa o Brasil exportar com tranquilidade, e no caso do couro, isso é um pouco mais complicado, porque o couro, ele precisa de mais couro do que o couro só exportado, né? Ele precisa de couro de todo tipo, de toda a área. Então, por isso que a gente precisa acelerar mais ainda. Mas, de toda forma, eu entendo que passa pelo plano emergencial uma ação igual à proposta pelo SDI, por essa plataforma nova que está sendo proposta através do gov.br. Eu creio que, se a gente entender, vamos caminhar num ritmo que tem que caminhar com a rastreabilidade individual. Logo, logo ela vai entregar o que ela se propôs. Mas, enquanto isso, esses 8 meses, né, amanhã já é 8 meses menos um dia, né? Então, enquanto isso, a gente tem que ter o plano B, que fornece uma segurança para o mercado externo, que fornece uma segurança chancelada oficialmente pelo MAPA, que ele possa dizer assim: eu estou comprando uma carne que não vem de uma área, que não vem de nenhuma área que tem algum passivo ambiental ou que contribuiu para destruir o planeta, porque é assim que eles pensam mesmo. E aí, quando foi proposto essa plataforma, eu sou um cara que eu sou veterinário de formação, então eu sei a importância da sanidade animal. Eu sei que o MAPA fez um trabalho tão bem feito, mas tão bem feito, e é que há de dar os parabéns a todos os envolvidos, que a parte sanitária, ela é pacificada no mundo, embora eu acho que ela tenha que ter a rastreabilidade para ela ficar definitivamente pacificada. Mas o mundo não questiona mais a parte sanitária do Brasil. Ninguém compra carne. No começo era, quando o Pratini de Moraes resolveu fazer a rastreabilidade, era exclusivamente sanitária, não se falava em ambiental. Hoje, o mundo está muito mais preocupado com a parte socioambiental, indígena, trabalhista, etc. e tal, do que efetivamente com a parte sanitária. Não que a parte sanitária não seja importante, e sim porque essa parte sanitária foi muito bem conduzida. Essa que é a verdade. Então, nós conduzimos muito bem. Então, eu creio que nós podemos caminhar no ritmo necessário com a rastreabilidade sanitária, desenvolver um plano emergencial com uma rastreabilidade socioambiental feito por lote, por localização, por área, criando uma CND ambiental por área. Segundo o IBGE, o Brasil tem 234 milhões de bovinos. E o Brasil, segundo o IBGE, tem um pouco mais de 6 milhões de propriedade. Não seria muito mais fácil conhecer 6 milhões de propriedade do que conhecer 234 milhões de bovino? Se a gente se esforçar, se o Brasil se esforçar, não é o produtor, não, porque o produtor, ele já, 95,6% já fez o CAR. O problema é que os governos não tiram o pé do chão, não analisa, é um problema. Mas imagina que 100% das fazendas brasileiras estão analisadas, são conhecidas e têm uma CND ambiental. Aí você poderia dizer: todo e qualquer bezerro que nasce no Brasil é ambientalmente sustentável, porque a gente conhece o Brasil inteiro e a gente sabe que não tem fazenda. E as fazendas que, vamos dizer, 100% é muita coisa, né?
90 e tantos por cento. As fazendas que não cumprem a legislação ambiental, a gente sabe quais são e a gente não deixa elas venderem, ponto final. Todas que a gente deixa vender, já está chancelada e provada e comprovada que elas fazem sustentabilidade ambiental. Ponto final. Aí não importa se o bezerro, o fornecedor do fornecedor do fornecedor do fornecedor, aí o fornecedor do fornecedor do fornecedor, desculpa a minha incisividade, vai estar dentro da lei. Se todas as fazendas estiverem dentro da lei, está todo mundo dentro da lei. Então, eu acho que o esforço agora deveria ser o esforço teria que ser duas vias, né? Um não exclui o outro. O esforço, continuemos aqui na parte sanitária com o SDA, fazendo um trabalho magnífico, com a turma aqui, que são profissionais espetaculares, com o Carlos Goulart, o Dr. Carlos Goulart, secretário, importante, não pode parar, tem que acelerar isso aí, mas eu entendo que acelerado no último, no grau máximo, não vai conseguir entregar para a Europa o que ela quer até 30 de janeiro, até 30 de dezembro. Então, a gente precisa ter um plano tampão, que eu estou chamando de plano emergencial. E esse plano emergencial, a hora que a rastreabilidade sanitária estiver pronta, ele pode até deixar de existir, ou não, ele pode caminhar junto os dois, porque tem país que vai falar, para mim não importa a rastreabilidade sanitária, basta só me dar a CND ambiental, eu já estou bom. O outro vai falar, não, eu quero saber aquele bezerro, o dia que ele nasceu. Toma aqui também para você, nós vamos ter tudo. Então, eu acredito, Belo, que evoluiu bastante. A minha missão é divulgar para o produtor rural, primeiro, que vai vir a rastreabilidade. Ele vai ter que entender que ele vai ter que participar disso e fazer isso. Segundo, que tem gente pensando nele, que a CNA está cuidando para não deixar vir uma patrola passar em cima do produtor rural. E terceiro, que nesse momento de transição, que haja uma transição. Quando o Cruzeiro passou para Real, vocês que são mais velhos, porque eu não lembro, quando o Cruzeiro passou para Real, criou-se a URV, não sei se vocês lembram. Então, não criou Cruzeiro, agora é Real. Era Cruzeiro, aí URV, a Unidade Real de Valor, um negócio assim, e depois virou Real. Transição. A gente saiu da inflação de 100% ao mês e veio para a inflação de 1% ao mês. Tudo nessa transição. Tudo na vida tem transição. Se a gente não souber disso, então, se você tem um grande plano, e esse plano tem prazo determinado para construir, e enquanto ele não está pronto, você tem que viver de outra forma. Não estou falando que não dá para fazer. Dá para atender todo mundo, mas a gente tem que provar para a Europa, para quem quer que seja, que ela vai receber um produto que seja couro ou carne, ou miúdos, ou qualquer outra coisa, proveniente de propriedades que não têm passivo ambiental em hipótese alguma, desde a origem até o produto final. Então, Bela, eu digo para você, tá na hora, eu estou assustado com esse negócio da Europa. Se a Europa falou que ela disse, 31 de dezembro é o dia nós temos que começar a pensar num plano emergencial e continuar acelerando o plano de sanitário aí, porque no final das contas ele que vai resolver tudo. Beleza, obrigado, Francisco. Vou aproveitar a experiência do Gilson, que representa aqui a Secretaria de Defesa Animal do MAPA. Bem-vindo. Conforme o Francisco falou, ano passado, em 24 de agosto do ano passado, o secretário Carlos Goulart nos convidou em Brasília, apresentou para a cadeia, Fernando, um projeto para viabilizar a rastreabilidade obrigatória no Brasil, que iniciaria a partir de novembro de 24. Não nos atenderia 100%, mas seria um início. E ele sugeriu um comitê de governança
para administrar isso daí, onde estaria presente a BIEC, o CICB, a Embrapa, a CNA, se não me engano, Fonesa, entre outros. Tá? Mas, infelizmente, as reuniões não aconteceram até o momento, para dar seguimento. Não sei se o senhor tem informação em relação a esse projeto, mas de que forma que a SDA está trabalhando de forma integrada com a SDI, porque ali no Ministério essa integração é fundamental, porque a SDA, na época, estava muito preocupada com a questão da traçabilidade por causa da sanidade, que o Chico falou, porque em dado momento o Brasil vai ser livre de vacinação de aftosa e precisa ter um controle, né? Então, a traçabilidade serviria também para a questão sanidade. E uma outra demanda era a integração entre os estados da federação de uma forma eletrônica das GTAs, que eu não sei se evoluiu, tá? Não sei como está isso daí. Obrigado. Boa tarde. Inicialmente, queria trazer o agradecimento ao secretário ao convite do CICB e, ao mesmo tempo, as escusas dele não ter tido a oportunidade de estar aqui hoje. E, nesse sentido, comparecemos, eu e minha colega também, a auditora fiscal, Alice, representante aqui da Superintendência do Ministério da Agricultura, para tratar desse tema, que, inicialmente, como já foi bem explanado, não é um tema simples, né? Um tema bem sensível, muito bem demonstrado ao longo da tarde a complexidade e o envolvimento de tantos atores nesse processo de rastreabilidade, e eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, para a questão da rastreabilidade da bovinocultura, que realmente são diversos os fatores envolvidos. Se falou aqui sobre a questão de quanto tempo se trabalha com isso. Para Tine de Moraes, a primeira que eu me lembro, né, normativa em relação a isso foi em 2002, 1º de janeiro de 2002. Né? Naquele momento já se previa a atuação de uma figura chamada certificadora nesse processo. 2006, tivemos a IN17, que evoluiu um pouco nesse processo. 2009, lei federal instituindo a obrigatoriedade da rastreabilidade por rebanhos, com marca-fogo no animal, né? Não vamos nem comentar. Cujo objetivo era ter a identificação garantida, pelo menos, da propriedade que o animal pertencesse. Inclusive, no seu regulamento, previa, mudou de propriedade, mais um carimbinho ali do lado direito, do anterior, e por aí vai. Então, hoje, fica meio complicado a gente estar falando em colocar mais e mais carimbo, marca-fogo no corpo do animal. Enfim, deixamos isso para lá. Mas também abria outras possibilidades de identificação, de rastreabilidade. Mais adiante, em 2018, uma evolução nesse processo, com a IN51, que é o que nós temos válido hoje, é o que está em funcionamento, esse é o sistema que está em funcionamento. E acho que cabe frisar que é um sistema de identificação individual dos animais, que pode e deve ser utilizado como a base para qualquer certificação oficial, de qualquer protocolo que seja. No momento hoje, essa situação está muito clara e bem definida no protocolo de exportação de carne para a União Europeia. A garantia, a ferramenta que dá a garantia da rastreabilidade é o sistema de identificação individual dos animais. Então, não podemos confundir com o sistema de rastreabilidade, que não, obrigatório, coisa assim, individual, que não existe. Existe o sistema que é uma ferramenta para sustentar qualquer protocolo de rastreabilidade que venha a surgir, e seria um mecanismo oficial de dar essa sustentabilidade para qualquer protocolo. Então, isso é importante a gente deixar claro. Com relação a essas demandas, o que eu posso dizer? Eu vou levar ao secretário. A questão das reuniões, eu não tenho informação desse grupo que foi constituído, mas eu não sei se o Bruno fecha o ouvido, e parece que tem um grupo técnico
Parece não, existe um grupo técnico que está trabalhando dentro do Ministério. Então, eu acredito que, enquanto esse grupo técnico não finalizar essa análise técnica desse processo, que é muito complicado, são muitos fatores, são muitos elementos, muitos atores. Então, eu creio que essa chamada para a continuidade dessas reuniões, desse processo, com todos os outros envolvidos na cadeia, deverá vir assim que esse trabalho estiver concluído. E que eu recebi a informação agora é de que ele está finalizando, está próximo do final, essa análise prévia. Então, acredito que deve andar em seguida. Mas o que eu posso me comprometer aqui é levar essa demanda ao secretário nesse momento. Obrigado, Gilson. Aproveitar que Bruno tem uma pergunta, aí tu depois pode discorrer sobre o grupo de trabalho, porque ele existe mesmo dentro do Ministério, né, como ele está evoluindo. Tem uma pergunta perguntando aqui quando estará disponível a plataforma que tu citaste ali, a plataforma, e como será disponibilizado o acesso a empresas que querem os dados para utilização. Bom, o prazo estabelecido para a primeira etapa da plataforma está para julho agora de 2024, né? A primeira etapa é aquela onde nós vamos poder, o produtor vai poder fazer a classificação de sua propriedade, né? Então, esse prazo é julho de 2024. O modo de acesso de quem pode ter interesse no consumo dessa informação, lá com todas as restrições, com todas as regras de uso, né? Isso está sendo trabalhado pelo SERPRO, e aí não é uma área que eu entendo muito, vai ser disponibilizada via API, né? Os softwares ali, as plataformas vão conversar, mas existe toda a questão da segurança da informação, né? Que isso está sendo construído, mas aí eu não sei falar se isso é uma etapa que vem a posteriori, se vai junto, se já tem. Então, assim, eu ainda não tenho essa informação por desconhecimento técnico mesmo. Beleza. Vai lá, Chico. Vai lá. Eu vou fazer uma colocação, porque a pergunta foi quando que a indústria vai poder consultar, né? Então, nós, da CNA, temos um receio enorme desses dados serem consultados abertamente. Então, a gente é totalmente contra, né? A gente acha o seguinte: o que a indústria pode consultar é se a gente está positivo ou negativo. Entra lá com o CPF da pessoa que quer consultar, essa pessoa tem tudo em ordem, aí vai soltar uma CND lá, essa pessoa está tudo em ordem, sinal verde para ela, ponto. Não vai saber nada mais do que isso. Não, você está coberto de razão. Tipo assim, às vezes eu posso ter sido muito superficial na resposta aqui, mas, igual eu falei na apresentação, aquilo que está sendo vendido pelo produtor, por exemplo, na hora que ele faz um lote e vende o lote com toda aquela informação ali, ou quando ele tem a certificação desse compliance, ou essa CND que você falou, isso está sendo entregue na forma de um QR Code falando, cumpriu, não tem informação pessoal de como ele produz, como que é a fazenda dele, não tem nada. É só que aquele lote ou aquela propriedade, aquele negócio, está tudo ok com a legislação. Um cadastro, vamos falar, uma certidão negativa, né? Então, assim, não tem transmissão de dados em momento nenhum do produtor. Então, quando ele for vender um lote, for fazer alguma coisa, vai que, olha, esse produto aqui cumpre tais e tais requisitos, União Europeia, assim, assado. E a plataforma está sendo construída consultando essas várias bases de dados, e o que vai mudar, ela está sendo colocado alguns filtros, é a trajetória que você vai fazer ali conforme você quer, né? Então, se você está acessando a União Europeia, ele vai passar por aqui, aqui, aqui. Se é só compliance com a legislação brasileira, então isso muda a trajetória, mas não tem compartilhamento de dados nenhum do produtor, então isso aí você pode ficar tranquilo. Beleza. Mas, tu quer complementar? E deixa eu só... Vai lá. Eu posso comentar aqui a fala de... Como eu fiquei por último aqui,
eu acho, isso que você falou aí, da gente montar esse plano B, isso, na conversa com o Fernando também isso já surgiu, e acho que a gente já tem uma possibilidade, talvez, lá dentro do Ministério, de avaliar fazer essa rodada, talvez, né, das propriedades brasileiras como um todo, né, como um cenário ali, default ali do Estado sanitário. Acho que isso está evoluindo lá dentro do mapa e do SERPRA. Acho que é uma possibilidade que talvez a gente possa explorar aí como um plano emergencial. A discussão interna, como o Gilson falou, ela foi retomada, né? Existe esse grupo de trabalho, porque nós recebemos a proposta da BIEC, recebemos a proposta da CNA, existe a proposta da Mesa Brasileira, até queria perguntar para vocês, porque ela não foi protocolada oficialmente, né? Terça? Ah, perfeito, porque a gente já teve a apresentação, já discutiu, né? Mas para a gente incorporar isso também, para que a gente tenha um modelo que atenda a todos. E eu concordo contigo, se essa discussão tivesse começado lá atrás, já seriam 7 anos, não 8, né, do seu prazo, né? Então, já estaria... Não, o que eu queria complementar é que, assim, eu acho que tem, né, a primeira pergunta do Belo foi o quanto que a gente caminhou nesse último ano. E, assim, todo mundo que está aqui começou a pensar em soluções. A CNA, a BIEC, o governo, né, todo mundo construiu propostas do que precisa ser feito. E eu acho que tem muita coisa em comum, né? E agora é hora de sentar e ver, né, fazer esse plano de fato, o que é emergencial, o que é no médio prazo, o que é no longo prazo. E, para mim, é o Ministério que deve coordenar essa conversa. Vocês já estão dentro do Ministério, né, discutindo ali tecnicamente entre as secretarias. Agora, de fato, né, se pode sair uma coisa boa aqui do fórum, Belo, é esse pedido nosso para o Ministério, de fato, convocar os interessados ali para começar a discussão do plano. Eu só queria colocar um ponto aqui no que o Chico falou, e assim, sobre a plataforma, é lógico que ela foi projetada para ser, de fato, anonimizada, né? Ou seja, vai a informação junto com o produto de que a propriedade estava dentro de determinados critérios, dentro da legalidade, mas, assim, hoje, uma coisa é você ter a rastreabilidade, né? Mas a hora que você dá essa transparência para a cadeia, também vai aparecer um monte de problema, ou seja, de propriedades que não atendem determinados critérios. Hoje, a indústria consegue, quando a gente faz o monitoramento e identifica, né, não conformidades, a gente consegue ajudar o produtor. Hoje, é a indústria que diz para o cara, olha, teu carro está suspenso, você está em tal lista, esse é o caminho para sair. Né? Então, a gente precisa pensar também depois nas consequências, que é como é que a gente vai ajudar a trazer para dentro, né, a grande massa de produtores que pode ter alguma não conformidade, porque não adianta ter rastreabilidade para trabalhar na exclusão. Né? Ah, não vou comprar porque o cara não tem CAR, tem um desmatamento que não foi autorizado. Eu acho que uma coisa é o ilegal mesmo, que tem que ser eliminado. Né? Outra coisa são os produtores que precisam de apoio na regularização. Hoje a gente faz isso porque a gente tem a informação direto ali. Né? A gente precisa pensar em mecanismos de trazer todo mundo para dentro da cadeia, como é que isso vai ser feito, como é que a gente vai conseguir apoiar, principalmente junto com os estados, esses processos de regularização. Bruno, a fase 1 da plataforma seria julho desse ano. E a 2 e a 3 tem data, não? Vai rodar primeiro para testar? Não, a 2, ela já está sendo desenvolvida também, ela está num processo que ela envolve muita questão da confirmação das informações, né, que é a utilização das tecnologias do plano ABC, para a gente poder caracterizar isso. O jeito que a 1 está fazendo, se a gente for pensar em União Europeia, a gente ligando isso à rastreabilidade dos animais, se a gente for fazer individual ou se for fazer por lote, nessa proposta que o Chico falou, ou se a gente vai criar um grupo fechado de fornecedores que ninguém entra e ninguém sai,
de propriedades limpas, vamos falar assim, a 1 já atenderia, se a gente fazer a rastreabilidade por lote. A 2 ali ia agregar um valor que iria atender outras políticas públicas, como o Plano ABC, como a questão de acesso a crédito subsidiado do Plano Safra e tal. Então, assim, a previsão da 2 e da 3 está para dezembro de 2024. E elas não necessariamente, porque são linhas em paralelo, né? A 1 está sendo feita aqui, a 2 está sendo feita por outra equipe, buscando outras informações, só que a complexidade dela é maior. Né? Beleza. Eu queria entrar num outro viés de pergunta, Fernando, para ti. Assim, nós, semana passada, se não me falha a memória, a gente teve com os dirigentes europeus em Brasília, não foi? E assim, nós criamos um grupo de trabalho com os 7 setores envolvidos nesse protocolo da EUDR, que envolve soja, cacau, madeira, celulose, café, palma, soja, carne. Isso, né? E tivemos uma reunião muito interessante em Brasília, há 2 semanas atrás, com os dirigentes europeus, com que as pessoas que escreveram as normas e que conhecem de fato, cada setor levou suas preocupações, suas demandas, e nós, do setor de couro, colocamos bem claro que nós não estamos prontos para atender 100% da responsabilidade, desde o indireto, a carne é a mesma questão, a soja com suas dificuldades, o café com suas dificuldades, cada um com seus blocos e tudo. E escutamos dos dirigentes europeus, todos contra argumentos possíveis, e eu fiquei com a impressão de que eles não irão prorrogar a iniciativa. Nós pedimos mais prazo, pedimos período de transição, dissemos bem claro que não vamos ter 8 milhões de peles e couros prontos, rastreados para entregar a partir do 1º de janeiro, que corríamos o risco de enterrar isso daí, criando um dano ambiental pior do que a questão do desmatamento. E, por outro lado, a imprensa vem veiculando que a Europa está sensível em prorrogar. Eu acho que tem uma confusão aí, né, Fernando? Tu podia colocar a tua impressão sobre essas reuniões aí? Bom, vamos lá. Esses dias saiu no jornal que a Europa estaria adiando a implementação da lei e o pessoal só lê a manchete, né? Não lê o que está escrito embaixo. Não está. O que acontece? A legislação europeia prevê que os países onde esse grupo de commodities é produzido passem por uma espécie de classificação de risco em relação ao desmatamento. Você vai ter lugares que são de alto risco, lugares que são de baixo risco, né? E não tem diferença. Todo mundo tem que cumprir a legislação e ter a devida diligência. A diferença vai ser para o importador. O importador que compra uma commodity numa região de alto risco, ele vai ser controlado, auditado mais vezes. Então, a diferença é para ele lá, né? O que acontece é que a Europa ia contratar uma consultoria para desenvolver a metodologia dessa classificação de risco. Essa contratação atrasou, eles queriam publicar isso até dezembro, não vai acontecer. Vai demorar mais um tempo, não sabemos quanto ainda. Então, toda uma legislação começa a funcionar no final de dezembro. Isso não está sendo adiado, mas todos os países produtores entram na mesma categoria de risco, vai ser todo mundo controlado igualmente ali, tá? Então, não tem nada sendo adiado. Esse negócio da classificação de risco do país vai ficar um pouco mais para frente, mas a legislação entra em vigor. E, de fato, a nossa demanda, né, o que a gente tem dito para os europeus e para o governo brasileiro, que, olha, se a gente não tiver uma transição, você pode ter uma disrupção ali no comércio muito forte, na carne e no couro. Porque, na letra da lei ali, a gente teria que ter esse monitoramento de desmatamento em todas as propriedades onde o boi passou. É o que está escrito lá. A gente não tem, né? A gente está mandando para a Europa 75 mil toneladas de carne por ano. O único volume que eu tenho que tem a rastreabilidade completa do começo até o fim é o que vai hoje na cota Hilton, que são 3 mil toneladas. Então, é um volume muito pequeno. E aí, quando você leva isso para o couro, é pior ainda, né? Porque o couro, vocês falaram quanto? 12 milhões de pele é o que vai para a Europa? 8 milhões, né?
Então, você teria um volume muito pequeno. Quer dizer, a gente precisa de um tempo para ter essa rastreabilidade completa. Então, é isso que a gente tem demandado, né, nas negociações para começar, olha, eu consigo te entregar aqui um pedaço da vida do animal, esse controle do desmatamento, mas eu preciso de um tempo para chegar, de fato, na cria e ter o 100% rastreado. Então, é isso que a gente está pedindo. Bom, pessoal, vamos chegando ao final do nosso debate. Eu convido o Chico para palavra livre, pode comentar, xingar, agradecer, fazer, fica à vontade. Não, eu vou agradecer, né? Só agradecer o convite, a receptividade. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco da visão do produtor rural, dizer que o produtor rural está engajado. É a mensagem que nós estamos passando, viu, Belo? Olha, eu já estive no Amapá, no Pará, vou para Rondônia agora mês que vem, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, falando sobre rastreabilidade para o produtor rural. E eu vejo que eles entendem, quando a gente fala produtor para produtor, eles entendem realmente a necessidade. Mas, lá no Acre, por exemplo, eu fui no Acre, primeiro, eles precisam serem dono da terra deles. Nem dono da terra eles não são. Aí, teve um amigo, um cidadão, mas ó, a gente precisa, não tem título. Eu falei, então vocês primeiro arrumam o título, depois vamos falar de rastreabilidade. Então, você entendeu a dificuldade que é a rastreabilidade? Agora, não pode parar de falar. É importante, quando você faz um evento sobre isso, é importante falar mesmo, porque é falando que a gente coloca as ideias, que amadurece as ideias, que a gente... né? Eu tinha um amigo veterinário que faleceu, ele falava assim, a gente joga um monte de ideia no ar, depois a gente busca só as que importam, e o resto deixa embora. Muito obrigado, viu, pessoal? Valeu, Chico. Gilson, considerações finais, por favor. Agradecer novamente o convite ao secretário e gostaria só apenas de fazer uma pequena observação, que é o seguinte, falando em volumes, né, são hoje 1.225 propriedades habilitadas para exportação de carne bovina para a União Europeia. Aqui no Rio Grande do Sul, 59. Um volume, acho que até alguém comentou, em torno de 4 milhões a 4 milhões e meio de cabeças que estão nessas propriedades. Então, hoje, seriam essas propriedades habilitadas para a União Europeia. Se pudesse fazer toda essa outra questão ambiental com relação a elas, talvez fosse fácil. Mas um detalhe é o seguinte, a grande maioria são terminadores, né? Confinadores que dependem de fornecimento de outras propriedades. E aí que a coisa complica por tudo isso que a gente ouviu aqui. Então, o trabalho é longo, tem muita coisa para fazer, mas o importante é começar. Eu gosto de dar um exemplo com relação à febre aftosa. Aliás, eu quero agradecer aí os elogios ao Serviço de Defesa, porque trabalho nisso desde 97, e já passei por alguns setores, mas com rastreabilidade desde 2008. E, por exemplo, a questão da aftosa, nosso último fórum no Rio Grande do Sul, em 2001, e já em 2004, 2005, 2006, por aí, vamos deixar por 2006, que teve um levantamento sorológico que já se dizia, não há circulação viral. Tivemos outros, 2010, 2014, 2017, sempre com a comprovação de que não havia circulação viral, nós éramos livres de febre aftosa e continuava vacinando, absolutamente sem necessidade, me permito dizer. E me parece, não, com certeza a coisa andou mesmo a partir do momento que os prazos foram definidos, né? O planejamento estratégico do PENEFA botou a coisa a andar mesmo. E, no fim, acabou até, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, adiantando ao que havia sido previsto. Então, tendo um prazo assim, para cumprir, parece que a coisa anda um pouquinho. Então, de repente, a CNA pode baixar de 8 para uns 5 por aí, alguma coisa assim, vamos negociando e vamos indo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.
Ô, Chico. Ô, Francisco, te fazer uma pergunta que chegou aqui, ó. Em relação à carne, à Câmara Setorial da Carne, que citou ali, que a gente faz parte lá. Qual seria o papel da Câmara Setorial da Carne Bovina nessa negociação? Ela seria o órgão consultivo do Ministério? Não é bem assim, né? A Câmara Setorial da Carne, ela é o local onde toda a cadeia se encontra. Então, na verdade, tem várias câmaras setoriais, né? Tem Câmara Setorial de todas as atividades da agropecuária, e a da carne é uma. Tem do leite, tem oleaginosas, agricultura. E, então, lá, aonde é o único lugar que está o supermercado, está a indústria do frigorífico, está a indústria do couro, está o produtor. Então, estão as ONGs também para discutir, tem as associações. Então, é um lugar que é mais amplo. E é um lugar que você discute a cadeia e subsidia as decisões do mapa, do ministro. O ministro, a cadeia concorda com isso? Concorda. Então, por que ela concorda? Porque foi discutido dentro da Câmara e a Câmara aprovou. Então, eu acho que, nesse ponto, a proposta da CNA tem esse ponto a mais. Embora a gente saiba que tem 3 pontos crucial aí, que vai... Mas é muito importante a Câmara Setorial da Carne, e bom que vocês estão lá agora. Obrigado. Bruno, tuas considerações finais. Bom, pessoal, queria agradecer novamente aí o convite. Como a gente teve essa plataforma, ela está sendo discutida com todas as associações, representações das culturas aí. Inicialmente, as prioritárias são aquelas que estão na legislação aí da União Europeia, né? Então, agora nós avançamos bastante lá o trabalho do SERPRO e nós vamos passar agora para uma outra etapa, que é a validação de requisitos e tudo mais. E aí a participação dos setores ela vai ser extremamente importante. Então, na última reunião até que a gente teve com a BIEC, isso foi colocado lá para eles também, que está aberto para agora a gente ver como é que isso vai ser feito. Na CNA foi feita uma apresentação, mas ela foi geral. Então, agora, quando a gente retomar para a pecuária, nós vamos precisar muito da participação de vocês para a gente... Porque, às vezes, igual você falou, às vezes está lá no escritório, o cara do computador bota um requisito lá, mas, na prática, aquilo ali... Não... Então, assim, a nossa preocupação é que isso sirva para atender mesmo, né? Tem uma finalidade. Então, nós vamos lá conversar de novo para a gente trabalhar essa questão em conjunto. E eu queria deixar aqui também registrado os parabéns para a organização do evento, porque eu acho que essa mesa aqui ela ficou muito boa, porque eu venho participando dessas discussões, os frigoríficos, o Fernando, a gente sempre encontra também, frigorífico também, mas muitas das discussões que são organizadas pela sociedade civil, o produtor rural, que é quem vai botar o brinco e quem vai fazer a coisa toda, não está na discussão. Então, eu vejo que essa discussão de sustentabilidade e rastreabilidade, ela muitas vezes não está considerando quem realmente vai iniciar esse processo. Então, acho que foi muito boa essa composição aqui para a gente poder ter esse papo franco, né, sobre o que é que a gente tem que fazer, porque é uma atividade econômica extremamente importante para o país e tem que estar todo mundo junto no mesmo barco. Não tem jeito da gente remar separado. E obrigado. Obrigado, Bruno. Agora com o Fernando, por favor. Bom, obrigado também. Eu acho que, Belo, é o que eu falei, eu acho que a gente tem que, né, usar esse fórum aqui para levar essa demanda de continuar a discussão entre governo, indústria, produtores. As propostas estão todas na mesa, acho que as soluções estão sendo construídas também. E a gente precisa desse plano, né? Eu acho que a discussão de por onde começa, como é que avança ou não, eu acho que a gente consegue resolver entre nós e fazer propostas nesse sentido, né? Tem estados também, o Pará já se propôs a começar essa rastreabilidade lá, Santa Catarina fez isso no passado,
A gente deu essa ideia para o Rio Grande do Sul, porque para a gente, né, a indústria da carne, o Rio Grande do Sul tinha que ser o Uruguai brasileiro, né, uma carne de alta qualidade, não tem desmatamento, já brinca tudo, já ganha um diferencial no mercado. Mas, enfim, a gente tem que pensar nas formas de como avançar com esse plano, né? E eu acho que, do ponto de vista sanitário também, a retirada da vacina torna mais urgente também aprimorar o controle sanitário que a gente tem, né? Um motivo a mais, não é só a questão socioambiental, é também sanidade, que é o que dá a base para a gente avançar em mercados que hoje a gente não tem acesso, por falta de confiança na produção, né, no produto brasileiro. Então, a gente precisa, assim, em termos de mercado, ganhar mercado, a gente só ganha demonstrando controle. Controle sanitário e agora também controle ambiental. É isso. Obrigado. Muito bem. Obrigado aos colegas de painel, obrigado a todos os presentes, os patrocinadores, espero que todos tenham gostado. Até o ano que vem. Obrigado, um abraço. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E o Fórum 6CB de Sustentabilidade 2024, tema central, Elos para Rastreabilidade, agradece a presença de todos e também a FENAC, Experiências Conectam, FIMEC, aos patrocinadores Gold, IDH, Minerva Leder e Abramec com BKS, Master, NBN e Miquelon, patrocinadores Silver, Midori Auto Leder, Sincurt e Viposa e Vancouros, e o apoio foi de Euroamérica. O evento foi uma realização do projeto Brazilian Leather, iniciativa do 6CB em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, para o crescimento do couro do Brasil no mercado externo. Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima edição.